Graça e paz, amado e amada de Deus, estamos aqui para mais um encontro com a palavra de Deus em família. Amados, por favor, abra a Bíblia de vocês no segundo livro de Crônicas, no capítulo 22. Eu vou ler um texto, né? É um texto razoavelmente difícil, mas eu vou explicar na sequência e para que a gente possa tirar alguma lição dele, como toda a Bíblia é inspirada por Deus e ela é apta para nos ensinar, nos exortar, nos edificar, nos transformar, e sempre há uma mensagem para os dias de hoje. Diz assim o texto sagrado. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 22. Em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onre, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote Gileade, para guerrear contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Azael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acabe, para sua ruína, fosse visitar Jorão. Porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninze, e a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam no serviço real, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles o levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Quando Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei, que seriam mortos, e o escondeu, juntamente com a sua babá, numa câmara interior. Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia, e ele não foi morto. Joás esteve com eles, escondido na casa de Deus, durante 6 anos, e Atalia reinava no país. Amados, esse texto aqui é muito interessante. Embora seja um texto difícil, seria importante ler todos os textos anteriores para compreender, mas a gente pode lembrar aqui, falamos em devocionais passados, que o rei Davi teve um reinado próspero, né? Unindo todo Israel, as 12 tribos de Israel, né? Que eram os 12 filhos de Israel. O seu filho Salomão também teve um reinado ainda mais próspero, mantendo unido todo Israel. Mas quando Salomão morreu, o seu filho acabou tendo conflitos, e o que, até pela leitura que nós fazemos ali do final da vida de Salomão, parece-me que
Fruto, então, portanto, do pecado, Salomão, no final, não foi tão fiel a Deus como foi no início da sua vida, até o início da velhice, porque ele acabou se casando com muitas mulheres estrangeiras e fazia construir templos para os deuses dessas esposas, né, e concubinas. Então ele acabou se desviando do caminho de Deus, da lei de Deus que havia sido dada por Moisés. E por conta disso, a sua descendência começou a ter problemas. E com isso foi dividido o reino. Dividido em tribo do norte, onde haviam a maior parte das tribos de Israel, e a tribo do sul, que ficou conhecida como Judá, né? Cuja capital era Jerusalém. E a tribo do norte, ou as tribos do norte, ficou conhecido como Israel, cuja capital era Samaria. Samaria que a gente até vê no Novo Testamento, que os judeus não se davam com os samaritanos, né? Então, só para dar uma contextualizada. E aqui nós estávamos num momento terrível, né, dos reis. E por que o momento era terrível? Se a gente voltar no capítulo 21, nós vamos ver lá que em Judá, né, Josafá era um rei, foi um rei muito bom de Israel, falho, como todos os seres humanos, mas foi um dos bons reis que Israel teve. Ele faleceu e no lugar dele reinou Jeorão. Veja, Jeorão, filho de Josafá, um bom rei de Judá. Com a morte do pai, Jeorão acabou se casando com a filha do rei Acabe de Israel. Quem era o rei Acabe? Ele era casado com uma estrangeira feiticeira chamada Jezabel, que mandou matar os profetas de Deus lá em Jerusalém, né? E mandou levantar um templo de adoração a Baal, que era um deus estrangeiro, e eles adoravam vários outros deuses. Então, aqui começou o grande problema. Então, uma família que servia a Deus se juntou com uma família que odiava a Deus, que servia a outros deuses, que tinha outras crenças. Então, o que a gente pode perceber aqui, amados? Que não dá certo o julgo desigual. A palavra de Deus diz isso, né? Então, se for para casar, case com alguém que seja temente ao Senhor. Então, que nós possamos orar pelos nossos filhos, pelos nossos netos, para que o Senhor prepare um homem, uma mulher de Deus, para quando chegar o momento, eles possam se casar e os dois estarem unidos na mesma fé. Porque aqui foi que começou todo um problema. E a gente vai ver aqui no verso 4 do capítulo 21, dizendo assim: tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortalecido, matou a espada todos os seus irmãos e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Então veja, muito embora ele fosse o rei em Judá, reinando lá em Jerusalém, ele fez ou andou nos caminhos dos reis de Israel. Por quê? Porque ele se casou com a filha do rei de Israel. Então aquela família terrível. E aí ele começou a tomar conselhos, como a gente viu. Então veja o que continua dizendo aqui. No verso 6, né? Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, que é a Atalia. E Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal. Você veja que ele começou matando os irmãos, né? Para poder reinar sozinho, para não correr riscos, né? Então já foi fazendo o que era errado. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que havia feito com ele, e segundo a promessa que lhe havia feito de dar uma lâmpada a ele e aos seus filhos para sempre. Deus fez uma promessa para Davi, que da descendência dele viria o Messias. Então Deus não poderia destruir, muito embora ele estivesse muito decepcionado com essa
com essa descendência, com essas atitudes que o povo estava tomando. Então, voltando lá para o capítulo 22, né? Esse Jeorão, que se casou com Atalia, teve um filho. E quando ele morre, esse filho assume, que é Acasias, como nós lemos no capítulo 22. Acasias era o filho mais moço, né, desse rei Jeorão, casado com Atalia. Aqui no verso 3, a gente vai notar uma coisa importante. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Amados, era muito comum, a gente vai ver isso na Bíblia, né? Falar que alguém era filho de uma pessoa que era mais importante da linhagem. Então, por exemplo, chamavam Jesus de filho de Davi. Mas imagina, né? Davi viveu 1000 anos antes. Né? Jesus vinha da descendência, mas Davi foi um rei importante. Então chamava filho de Davi. Aqui o texto está dizendo, o autor, que ela era filha de Onri. Na verdade, Onri era o avô. Né? Ela era filha, na verdade, de Acabe. E o filho Acasias fazia o que era mal e andava nos caminhos daquele avô materno, né? Aquele avô terrível lá, marido de Jezabel, né? Então, por quê? Porque a mãe o aconselhava. Então, a mãe aprendeu com os pais, né? E aconselhava o filho, e o filho acabava seguindo o mesmo caminho. Então, veja como vem uma maldição, entre aspas, hereditária, né? Quando eu falo uma maldição, não estou falando de nada fantástico, né? De nada sobrenatural. Eu estou falando simplesmente daquilo que foi aprendido e ensinado de geração em geração e que levava os netos a entrarem por caminhos contrários à vontade de Deus. E ao longo dessa história que nós lemos, no capítulo 22, a gente vai ver aqui que quando o Acasias morre, a primeira coisa que Atalia manda fazer é o quê? Mandar matar todos os filhos do filho. Todos os netos de sangue e de coração, porque ele tinha outras esposas. Mas, no final das contas, como eram todos filhos de Acasias, portanto, eram todos netos dela. Todos netos. Ela mandou matar todos os netos. Sabe por quê? Por desejo de poder. Veja que aqui, olha, veja no verso 10, quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mandou matar todos os netos dela. Mas Jeozabeate, filha do rei, raptou Joás, filho de Acasias, do meio dos filhos do rei que seriam mortos, e o escondeu juntamente com a babá numa câmara interior. Veja que Deus, por ter feito uma promessa a Davi, ele faz com que essa tia, né? Porque a Jeozabeate é filha do rei também, então, portanto, tia do menino, né? Joás, que ainda era uma criança, movida por Deus, toma a criança e toma a babá e esconde numa câmara interior. E aonde está essa câmara interior? Verso 12. Joás, né, que é essa criança, esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos e Atalia reinava no país. Atalia reinou 6 anos lá em Judá, porque não tinha mais, na visão dela, descendentes homens para reinar no seu lugar. Então, veja como o mal foi seguindo e perpetuando, né? Mas Deus sempre vem com providência.
Mas o que me chama a atenção nesse texto é esse verso 12 mesmo, né? Que Joás, a criança, ela ficou escondida na casa de Deus. E aí nós vamos ver que Joás, ele será ungido rei, né? Em algum momento, a gente vai ver no capítulo 23, vocês podem ler depois, ele é ungido rei, e Atalia entra na casa do Senhor, onde ele estava sendo ungido rei, e começa a gritar, né? Traição, traição, né? Na verdade, ela foi a maior traidora. E o profeta, né, o sacerdote Joiada, então dá ordem que não a matem dentro do templo do Senhor e levarem então ela para fora, e ali ela foi exterminada, né, foi morta. Amados, o que esse texto então me ensina? Que em primeiro lugar nós devemos formar união com pessoas tementes a Deus. Seja uma sociedade, seja um casamento, que seja sempre com alguém que compartilhe da mesma fé que nós. Por quê? Porque aqueles que não compartilham da nossa fé sempre vão nos aconselhar a fazer algo contrário à vontade de Deus. E nós não podemos correr esse risco. E, segundo, a coisa que para mim é mais importante, se você quer um lugar para se esconder, ou para esconder os seus filhos deste mundo que jaz no maligno, deste mundo que tenta de todas as formas destruir os filhos de Deus, a descendência de Deus, a palavra de Deus. Porque no momento em que ela suprime a palavra, ela condena todas as pessoas a um caminho que leva à perdição. E o mundo quer isso. O príncipe deste mundo quer isto. Então ele está lutando de todas as formas para criar até leis contra a palavra de Deus, para transformar a palavra de Deus em mal, em má, e a palavra do mundo em algo bom, para destruir as famílias. Amados, escondam os seus filhos e os seus netos na casa de Deus. Ali haverá proteção, porque ali há a palavra, e a palavra é poderosa, não apenas para nos orientar, não apenas para nos iluminar, mas ela é poderosa para salvar todos aqueles que creem. Conforme está lá em Romanos capítulo 1, verso 16. Então essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês hoje, mas eu oriento sempre que vocês procurem ler. E amados, eu sei que não é uma leitura fácil, mas Deus falou em parábolas justamente para que as pessoas que queriam aprender, queriam conhecê-lo, se esforçassem na leitura, na compreensão, na oração. O que Deus mais quer de nós é um relacionamento com Ele. O que Ele mais quer de nós é que nós sejamos filhos que desejam estar ao lado do Pai, ouvindo a sua voz, compreendendo os seus ensinamentos. Não apenas servindo, mas usufruindo o reino de Deus ainda aqui na terra e muito mais na eternidade. Então, que essa palavra aí toque no teu coração, que você possa meditar sobre ela e, mais do que isso, fazer como Jesus orientou, né? Que nós sejamos como um homem prudente que construiu a sua casa sobre um sólido fundamento, sobre uma rocha. E aí vieram as tempestades, subiram os rios e vieram as chuvas e bateram com força sobre ela. Mas ela não desmoronou, porque estava firmada sobre a rocha. Assim é a palavra de Deus. A rocha é Jesus Cristo, que é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a palavra. Que nós possamos estar diariamente orando,
conversando, lendo, ouvindo o Senhor, aprendendo e praticando. Porque aquele que pratica é comparado a este homem que construiu a casa sobre a rocha. Os que ouvem e não praticam construíram sua casa sobre a areia. E aí vieram as tribulações, as dificuldades, bateram sobre a casa e ela desmoronou, porque ela não tinha um sólido fundamento. Que Deus abençoe você, uma ótima semana e até o nosso próximo encontro, se o Senhor permitir.